Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 18 de junho de 2025. Bom dia, prontos para mais uma rodada de notícias. Com certeza. E olha, o cardápio tá cheio hoje, viu? Vamos dar uma passada rápida pelo Congresso Nacional, que resolveu mostrar serviço e derrubou um monte de vetos do presidente. Sim, um dia bem movimentado por lá. É. Tem também novidades, né, nas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá fora, o presidente Lula marcou presença na reunião do Grupo dos Sete, no Canadá. E enquanto isso, a coisa esquenta perigosamente entre Israel e Irão, um cenário bem intenso. Pois é. Bora desenrolar esses assuntos, então? Vamos lá. Começando por Brasília, então. Ontem, dia 17, o clima parece que pegou fogo no Congresso, hein? Pegou fogo mesmo. Foram 12 vetos do presidente Lula derrubados de uma vez só. 12. Nossa. E o que isso muda no nosso dia a dia, assim, na prática? Olha, muda bastante coisa, viu? Principalmente porque decisões importantes que o governo, o executivo tinha barrado, agora viram lei. Isso mexe com o cenário político e principalmente com as contas públicas, né? Entendi. Tipo quais, por exemplo? Por exemplo, sabe aquela indenização de 50 mil reais e a pensão vitalícia para crianças com microcefalia por causa do Zika vírus? Lembro sim. O governo tinha vetado, né? Exato, vetou alegando falta de previsão no orçamento. Bom, esse veto caiu. A indenização e a pensão voltaram a valer. Puxa, importante isso. E teve mais coisa relevante nessa leva de vetos derrubados? Com certeza, outro ponto que chamou muita atenção foi manter a isenção de impostos, o imposto sobre bens e serviços e a contribuição social sobre bens e serviços, aqueles dois da reforma tributária, sabe? Uhum. E então, mantiveram a isenção para os fundos de investimento do agronegócio, os FIAGROS, e também para os fundos imobiliários, os FIIs. Foi uma vitória bem clara, né, do pessoal ligado ao agronegócio lá no Congresso. Ah, claro. A bancada do agro mostrando força. Exatamente. E, além disso, olha só, caíram vetos sobre contratos de energia alternativa do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA, benefícios fiscais para quem fabrica baterias ou veículos a biometano e etanol. Nossa, quanta coisa diferente. Sim, até a criação de uma taxa para registrar agrotóxicos e um aumento de quase 165 milhões para o fundo partidário. Passaram. Foi bastante coisa mesmo. Puxa vida. E essa queda de braço entre Congresso e governo, ela acabou aí ou tem mais por vir? E, longe disso, tem mais. Outros 30 vetos ficaram para depois, foram adiados. 30? 30. E aí tem temas bem pesados, tipo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a renegociação das dívidas dos estados, sabe? Coisas grandes. Sei. E qual o prazo para isso? Então, o Congresso deu um prazo de 25 dias para o governo tentar um acordo. Se não rolar, eles votam tudo até 17 de julho. É uma demonstração clara de força do legislativo, né, de autonomia, o que, claro, complica a articulação do governo. Imagino. Bom, saindo um pouco dessa arena política e indo para o campo jurídico, como é que andam as investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro? A situação parece continuar complexa, né? Continua assim, bem movimentada. O Bolsonaro ainda é réu no Supremo Tribunal Federal por aquela suposta tentativa de golpe, né? Certo. E agora a Polícia Federal também apontou indícios, veja bem, indícios, de que ele estaria envolvido na espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E ele foi indiciado por isso também? Então, aí que tá o detalhe. Apesar dos indícios, ele não foi formalmente indiciado nessa investigação específica. O motivo? É que ele já responde por organização criminosa em outro processo, em outro inquérito. Ah, entendi. Mas tem outros casos andando, né? Tem sim. No caso das joias da Arábia Saudita, por exemplo, ele já foi indiciado pela Polícia Federal por peculato, que é o desvio de bem público. Certo. Por outro lado, naquela outra investigação sobre uma suposta interferência na Polícia Federal, a própria PF concluiu que não houve crime. E ainda tem aquela investigação sobre vazamento de dados sigilosos do Tribunal Superior Eleitoral. Essa continua. Ou seja,
A pressão jurídica vem de vários lados, né? Continua constante. Muita frente aberta. E além dos casos ligados diretamente ao Bolsonaro, o cenário jurídico teve outras movimentações importantes ontem. Teve sim. Estava marcado lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o julgamento do recurso do ex-jogador Robinho, né, sobre a homologação da sentença italiana. Ah, sim. Outro ponto, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma acareação, que é aquele procedimento de colocar pessoas frente a frente, sabe? Sei, para confrontar depoimentos. Exato, entre o Mauro Cid e o general Braga Neto. Isso tem a ver com a investigação daquela suposta trama golpista. E, para fechar essa parte, lá na Câmara dos Deputados, o processo que pode cassar o mandato da deputada Carla Zambelli deu uma andada, com a escolha de um relator. As coisas estão se movendo. Entendi. Bom, enquanto tudo isso fervia aqui no Brasil, o presidente Lula estava do outro lado do mundo, né? No Canadá, participando da reunião do Grupo dos Sete. O que rolou de importante por lá com a participação brasileira? Olha, o Lula teve um dia bem ativo ontem, viu? Ele defendeu muito a ideia de uma taxação global dos super ricos. Ah, ele tem batido nessa tecla, né? Tem. O argumento é que o imposto de só 2% sobre a fortuna deles já poderia gerar, tipo, 250 bilhões de dólares por ano. Dinheiro que poderia ir para desafios sociais, ambientais. É um valor considerável. Muito. Ele também deu uma alfinetada, digamos assim, nos gastos militares globais, que subiram mais de 9%. Ele comparou isso com o baixo investimento para a transição energética nos países em desenvolvimento. Fez essa crítica. Entendi. E teve algum anúncio concreto? Teve. Ele anunciou a criação de um fundo novo para as florestas tropicais. O nome é Florestas Tropicais para Sempre. A ideia é lançar oficialmente na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser em Belém, né? Ah, que interessante. Nesse cenário internacional, a gente não pode deixar de comentar a situação no Oriente Médio, que parece cada vez mais tensa, né? Nossa, extremamente tensa. Ontem mesmo, Israel fez novos ataques aéreos contra o Irã. Atingiram alvos em Teherã, a capital, e também em Isfahan. São cidades onde ficam instalações nucleares e militares importantes do Irã. Meu Deus. E já se sabe sobre vítimas. Infelizmente, sim. Já se fala em centenas de mortos, somando os dois lados, nesses ataques mais recentes. A situação gerou pânico em Teherã, relatos de gente tentando fugir da cidade, filas enormes atrás de comida, água. O governo iraniano até restringiu o acesso à internet por lá. É bem grave. Que situação trágica. E como o mundo está reagindo a isso? Os Estados Unidos, por exemplo? Então, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump adotou um tom bem duro, sabe? Falou ainda um ultimato para o Irã, buscando uma capitulação completa. Ele descartou a possibilidade do Irã ter arma nuclear e até mencionou o uso de força militar. Nossa, pesado. Muito. Ele, inclusive, saiu mais cedo da reunião do Grupo dos Sete para lidar com essa crise. E o efeito imediato disso tudo, onde a gente sente primeiro? No bolso. O preço do petróleo subiu mais de 4% ontem. Isso mostra como essa instabilidade lá longe afeta a economia do mundo todo, né? Inclusive a nossa. Com certeza. Nossa, realmente foi um dia intenso. Muitas decisões importantes aqui dentro com o Congresso e essa escalada super perigosa lá fora. Pois é, e você vê como as pontas se conectam, né? O que o Congresso decide aqui impacta diretamente as contas do governo, a nossa economia, e ao mesmo tempo essa instabilidade lá fora, como essa crise horrível entre Israel e Irã, traz riscos que chegam até nós. Por exemplo, com o preço do petróleo subindo e pressionando a inflação aqui dentro. É verdade. Fica a reflexão, né? Como é que o Brasil vai conseguir navegar, se equilibrar entre tantos desafios internos, essa complexidade política e econômica aqui e um cenário mundial cada vez mais tenso, mais complicado. É uma ótima reflexão para a gente terminar o programa de hoje e com ela a gente fecha o Se Liga Política. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigada, pessoal. Fique ligado que amanhã cedinho tem mais resumo completo para deixar todo mundo por dentro de tudo. Até a próxima!